Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vão? Tudo bem? Estamos aqui uma vez mais para dar prosseguimento à nossa matéria Protestantismo e a cultura brasileira. Este vídeo aqui é a parte 2 da terceira aula. Nós vamos continuar onde nós paramos. Nós havíamos falado sobre a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que nós não sabemos nada dela com relação a ela, uma vez que os seus membros não se confrontam com a sociedade. Então, o que a gente sabe das igrejas Congregação Cristã do Brasil é de alguém que já frequentou e um dia saiu, como é o meu caso, mas eu também não fiquei tanto tempo assim para poder absorver o conhecimento das coisas que tinham lá, nos meandros, mas o básico que a gente sabe é que eles não, nós já falamos, né, eles não evangelizam, eles não têm pastores, eles não têm essa visão do dízimo, eles são ofertantes. Essa questão principalmente da não evangelização é porque o Francescone, que foi o fundador da igreja, era de origem presbiteriana, e a doutrina, a, a confissão presbiteriana é uma confissão confissão calvinista, né? O calvinismo acredita na predestinação, e não que os presbiterianos não evangelizem, mas no caso dos irmãos da congregação cristã, eles entendem que uma vez que a pessoa já é predestinada e Deus já sabe quem vai ser salvo, não há necessidade então de se evangelizar. Bom, o principal exemplo do chamado pentecostalismo clássico é a Igreja Assembleia de Deus, puxando uma sardinha agora, puxando a brasa para a nossa sardinha. Então, segundo Alencar, que é um estudioso, ele vai dizer o seguinte: a Igreja Assembleia de Deus não tem ligação com a ideologia do destino manifesto, então muito cedo começa a ter uma liderança nacional, e os estrangeiros suecos, que foram Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram suecos, vieram trazendo este evangelho pentecostal para o Brasil, eram suecos, embora sejam sendo suecos, moravam nos Estados Unidos, ali tiveram contato com o movimento pentecostal e dali vieram para o Brasil. Então, só que diferentemente das outras igrejas, principalmente as igrejas chamadas reformadas, congregacional, presbiteriana, igreja metodista, luterana, embora a Assembleia de Deus também ela vem do movimento da reforma, porque os fundamentos da nossa fé, segundo a confissão de fé nossa, nós somos metodistas, wesleyanos e arminianos. Então essa é a nossa confissão de fé. Então, diferentemente das igrejas reformadas, clássicas, tradicionais, a Assembleia de Deus, por ser uma igreja pentecostal, a liderança, os suecos ficaram por 40 anos só na frente da igreja. Depois, a liderança passou para os brasileiros, diferente das outras denominações, que na maioria das vezes, quando morria ali o líder, vinha outro do exterior, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, para assumir o comando da igreja. Então, esse já foi um diferencial da Assembleia de Deus. Então, a liderança é formada e forjada não em instituições de ensino. Claro que você tem um lado negativo, porque uma vez que nós não temos uma instituição de ensino para formar a nossa liderança, nós vamos incorrer em muitos perigos, né? Principalmente a questão doutrinária. Mas Deus é tão bom que, dentro da simplicidade do povo, a mentalidade dos líderes suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg,
era de passar o ensinamento básico para essa liderança que estava sendo formada aqui no Brasil, né? Então essa liderança, ela foi forjada não em instituições de ensino, de uma teologia que veio do exterior, mas na própria prática eclesial. Então, o aprendizado dos irmãozinhos da Assembleia de Deus foi exatamente o dia a dia que eles iam, o convívio do Evangelho, as práticas evangelísticas e missionárias, que eles iam aprendendo. E também a Igreja Assembleia de Deus ela começou debaixo de muita pobreza e perseguição. E um projeto de igreja brasileira que sempre, até hoje, tem uma forte liderança nordestina. Então, a Assembleia de Deus ela começou no norte do Brasil, lá no Pará, e do norte ela foi espalhando para outros estados do norte e depois para os estados do nordeste. Mais para frente vieram aqui para a região centro-oeste, sudeste e sul. Podemos afirmar que a Assembleia de Deus, ou Assembleia de Deus como ficará conhecida, né? Depois, esta igreja, o nome é devido aos seus muitos ministérios. Foi conhecida como Assembleia de Deus devido aos seus muitos ministérios. É uma igreja genuinamente brasileira e é a que mais tem se aproximado da nossa cultura, embora com sua mensagem escatológica carregada de moralismo, santificação, no cuidado com os dons e a doutrina. Então, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que foi fundamentada em cima da parte pobre do Brasil, dos mais carentes, dos mais necessitados. Lembra que nós falamos sobre aquele problema dos missionários que vinham das igrejas reformadas e vinham para o Brasil, e a ideia deles era primeiramente pregar, com exceções, né? Mas uma grande parte pregava para a camada mais da elite e branca, e pregando um evangelho americano, quando vinha lá dos Estados Unidos, ou inglês, quando vinha lá da Inglaterra, anglo-saxão, e tentando impor, além do evangelho, eles tentavam, de certa forma, impor os costumes europeus ou americanos aqui no Brasil. Já não foi o caso da Assembleia de Deus. Por quê? Como começou entre o povo mais pobre, carente, e a partir do momento que a liderança passou a ser uma liderança brasileira, a igreja passou a ter uma cara de Brasil. Então esse foi um ponto muito positivo. Então a Assembleia de Deus ela não se preocupou em começar entre as elites. Embora a Assembleia de Deus não faça seleção, né, para quem vai pregar o evangelho, mas ela começou entre os mais pobres, entre os mais carentes. E a partir dali a sua liderança foi formada e chegou ao ponto onde nós estamos hoje. A Assembleia de Deus é uma das maiores denominações pentecostais do mundo. Então é uma igreja genuinamente brasileira e é a que mais tem se aproximado da nossa cultura, embora com a sua mensagem escatológica. Jesus está voltando, carregada de moralismo. Esse moralismo é a santificação. Muitos confundem essa questão de doutrina com costume, né? Claro, sabemos que um bom costume, isso é muito importante, mas um bom costume não traz boas doutrinas, mas boas doutrinas trazem bons costumes. Alguns têm invertido o papel. Então, o camarada vai para a igreja, a primeira coisa que eles tentam fazer é trocar a roupa da pessoa, trocar o exterior, e depois, com o tempo, o interior ir mudando. Mas o evangelho não trabalha assim. A palavra de Deus nos diz lá em Tessalonicenses: e seja todo o vosso espírito, alma e corpo conservados plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Então, espírito, coisa interior, alma e corpo. O corpo é por último. Então, a transformação ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. E também ela se destaca no cuidado com os dons, né, carisma e a doutrina. O moralismo assembleano está intimamente ligado à conservação do batismo no Espírito Santo e dos dons. E ao dirigir-se para os cultos com Bíblia nas mãos, prática também nos demais evangélicos,
todos percebem que os crentes estão indo para as suas atividades no templo, ou ponto de pregação, ou culto ao ar livre, ou visita aos lares, ou visita a presídios, etc. Então, na Assembleia de Deus, todos têm alguma coisa para fazer. Claro que os tempos mudaram. Muitos hoje já não carregam a Bíblia na mão, né? Carregam o celular. Mas eu tenho... Aí se questiona alguém que está com o celular, não está com a Bíblia. Mas eu tenho várias versões aqui. Mas é um outro tempo, né? O importante é que leia. Mas ainda tem o pessoal da antiga que não dispensa a Bíblia no papel. Né? Essa daqui é a melhor que tem. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja que sempre dá oportunidade para todos. Então, alguém que faz parte da Assembleia de Deus não pode dizer que não tem oportunidade, porque na nossa igreja, na nossa denominação, geralmente, né, todos têm alguma coisa a fazer. Então, a propagação do Evangelho implica na mobilização de todos os membros da igreja. Quem entra numa igreja da Assembleia de Deus não fica parado por muito tempo como espectador. Todos os membros participam dela ativamente. Durante o culto, espera-se que todos orem, dê testemunho, como Jesus agiu nas suas vidas, e cantam de modo que toda a gente ouça. Todos devem aprender a ler, de forma que possam ler e estudar a Bíblia por si mesmos. Então, é claro que de uma Assembleia de Deus para outra tem muita mudança. Mas existem vários tipos de Assembleia de Deus hoje. Né? Mas aquela mais clássica, que ainda canta os hinos da harpa, que ainda tem um momento de glorificação, de manifestação do Espírito Santo, porque esse fogo não pode apagar, não é? Essa busca dos dons espirituais, essa carisma. Então, sempre tem oportunidade para todos, ou para você dar um testemunho, para você orar, para louvar. Nós temos os nossos departamentos na igreja. Os departamentos têm um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo, né? Positivo porque todos podem participar, negativo porque também a gente compartimenta a igreja, né? Então a igreja fica, a gente, de certa forma, dá uma liberdade não, abre a possibilidade de se criarem facções, né? Dentro desses departamentos. Então esse é um problema também que nós temos que saber administrar bem. Outra informalidade é a liberdade que os membros têm de se expressarem nos cultos assembleanos tem sido algum dos fatores de adaptação às classes humildes, juntamente com o incentivo e a busca do batismo com ou no Espírito Santo e dos dons, status espiritual que iguala a todos os que os prepara para o ministério. Então, nós temos os nossos dogmas na nossa igreja, e um dos dogmas que nós não abrimos mão, nós não somos cessacionistas. Cessacionista é aquele grupo de irmãos de algumas denominações que acreditam que estes dons de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está lá em 1 Coríntios 12, os dons, e já teve um tempo, lá 2000 anos atrás, que houve ali um momento que o Senhor usou desse mecanismo para dar início à igreja, mas hoje que não existem mais, segundo eles. Mas nós não somos cessacionistas, nós cremos na manifestação do Espírito Santo, cremos no batismo com ou no Espírito Santo e também nos dons, tá bom? E que é uma maneira da pessoa estar preparada para o ministério. Os crentes assembleanos têm sido vítimas de algumas críticas e intolerância, além de católicos, também de outras igrejas co-irmãs tradicionais. No seu estudo sobre o crescimento do protestantismo no Brasil, o Red tem um estudioso aqui que ele destacava alguns casos de críticas feitas à Assembleia de Deus por parte de outras igrejas protestantes. Né? Alguma dessas críticas, se não for uma das principais, que não estão nem elencadas aqui que eu vou falar, como eu falei aqui já no início, como a nossa igreja ela começou entre as pessoas humildes que não tinham estudos, uma grande maioria dos líderes dos primeiros eram, se não analfabetos, eram semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, e aqueles que vinham de outras denominações, as mais
as reformadas, aquelas igrejas tradicionais, presbiteriana principalmente, luterana, que eram igrejas que até hoje elas são o suprassumo do ensino, do estudo bíblico, isso é muito importante. Inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação no viés presbiteriano, é muito bom, né? Graças a Deus por esses irmãos, pelo zelo, pelo ensino, Igreja Batista também, luteranos. Mas isso já mudou, né? Graças a Deus. Nós temos hoje faculdade da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, a FAICAD, a Faculdade das Assembleias de Deus, aqui na Penha, formando aí irmãos na área da teologia, pós-graduação e outras áreas também. Então já mudou, mas infelizmente ficou esse estigma, essa marca em cima dos irmãos da Assembleia de Deus, que são os irmãos que não estudam, né? Mas isso não tem importância nenhuma, não importa o que digam, não importa o que nós somos, né? Então, algumas acusações que fazem, outras denominações fazem com relação a nós, da Assembleia de Deus. Nós estamos falando do protestantismo e a sua influência na cultura brasileira. Então, veja que as igrejas reformadas tradicionais, elas alcançaram mais uma parte elitizada. Não que não tenham irmãos hoje mais humildes que fazem parte, mas no princípio, igreja anglicana também, foram os ingleses quando chegaram aqui, se estabeleceram entre uma classe mais elitizada, mais que sabiam ler, a parte dos nobres. Já a Assembleia de Deus, quando começou, já começou entre o povão, né? Entre os analfabetos, semi-analfabetos, entre os simples. Então, vieram algumas acusações sobre nós. Primeiro, fazer proselitismo. Proselitismo é aquela famosa pescar no aquário. Nos acusam de tirar membros de outras igrejas e trazer para nós. Ora, mas hoje em dia é até meio... não tem mais sentido falar sobre isso, né? Porque hoje o que nós temos de informações pela internet, as pessoas quando vão para uma igreja, elas sabem o que estão procurando, né? E o momento que nós estamos vivendo hoje, 2020, eu estou falando aqui essa aula aqui hoje é dia 23 de maio de 2020, nós vivemos uma época que hoje, não só na minha igreja, Assembleia de Deus, mas em todas, a gente percebe uma manifestação dos líderes, é uma falta de, vamos dizer assim, de compromisso das pessoas com a sua denominação. Então o movimento entre os crentes dentro das igrejas é muito grande, né? A circulação deles são os chamados êxodos evangélicos. Tem até uma música que canta aí, o crente andorinha, né? Hoje está na tua igreja, amanhã está na minha. São crentes que não têm compromisso, né? Como diz o Bauman, né? Sobre a geração fluida. Então, é aquela geração que não tem compromisso. Então, são compromissos líquidos, são relacionamentos líquidos, assim como o que acontece na vida social, no trabalho, na família, acontece na igreja, porque a igreja é um reflexo do que acontece em casa, no nosso dia a dia. Então, a primeira acusação é que nós fazemos proselitismo, isso é roubar ovelhas dos seus rebanhos, pescar na aquário. Outro, perder um grande número de ovelhas, pois muitos voltam para o mundo sem serem percebidos. Isso não é só na Assembleia de Deus, né? Isso em todas as igrejas acontece. E quanto mais vai crescendo a igreja, mais isso acontece. Quanto uma igreja é pequena, o pastor sabe até o nome dos seus membros, das suas ovelhas. Mas imagine uma igreja que tem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, como é que o pastor vai saber o nome de uma por uma? Não tem como, né? Outra, possui costumes dissolutos, mas muitos dos quais que provocam escândalos. Isso nos acusam, né? Também nos acusam de sermos muito emocionalistas, levando os seus vizinhos a se queixarem do barulho, por exemplo. Então, a gente não pode pegar um fato isolado e do particular fazer o todo. Não é porque uma igreja em certo lugar, pontualmente, tenha acontecido isso lá,
que todas as igrejas aconteçam isso. É claro que isso não é algo que acontece na igreja, pelo menos não deveria, mas pode ser entre alguns membros dessa igreja que não vigiam, né? Aquela questão de falta de maturidade espiritual, principalmente. Então, ser muito emocionalista, porque nós somos pentecostais, né? Nós cremos na manifestação dos dons. E a palavra de Deus nos diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, isso de dizer, foi o Espírito Santo que fez, eu não consegui controlar. Não. Isso é um erro grave. Isso é a falta de conhecimento bíblico. Nós devemos fazer a obra do Senhor com ordem, com decência. Então, o apóstolo Paulo mesmo fala, se não adianta nada eu falar, é melhor falar uma palavra que se entenda do que 10 que ninguém entenda. Uma pessoa que não conhece a Deus, chega num culto, todo mundo falando em língua, vai pensar que só tem maluco ali. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Né? Então, claro, tem um momento que a gente vai falar em língua, orar em língua, isso é maravilhoso, é muito bom, tem coisa melhor. Mas nós temos que vigiar. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo de Deus não possui ninguém a ponto de a pessoa não conseguir se controlar. Nós nos alegramos, mas nós temos o controle sobre a nossa vida. Então, muitas das críticas são oriundas de crentes cessacionistas, como nós já dissemos quem são, ou teólogos liberais. Os teólogos liberais são aqueles que não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas que seja alguns registros escritos por homens que contêm a palavra de Deus. Mas a própria Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada, né, para nos ensinar, nos redarguir, nos exortar. Então a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. Então esses teólogos liberais eles inundam as igrejas desde o iluminismo, no século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, né, com aqueles chamados lá os iluminados, o Montesquieu, Voltaire, o Diderot, Rousseau e o D'Alembert. Também nos acusam de atingir apenas as classes inferiores, nós, a Assembleia de Deus. Né? Não é que nós atingimos só as pessoas de classe inferiores, é que o perfil da igreja é esse. Né? Tem até um fato triste com relação a isso, está dizendo que nós atingimos só as classes inferiores. E uma certa vez encontrei um presbítero amigo meu, hoje já deve ser pastor, fazia muitos anos que eu não o via, e eu, rapaz, como é que vai? Tá tudo bem. Aí conversando, ele falou, rapaz, aconteceu um negócio triste comigo esses tempos atrás. Eu falei, o que foi? Ele é da Assembleia de Deus, era de uma congregação lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, um lugar bem top, né? Bem elitizado lá do Rio de Janeiro. E conversando, ele disse, olha, rapaz, eu saía para evangelizar, a nossa igreja fica num bairro bem chique, tem muitos irmãos que têm boa condição financeira, um status financeiro bem alto. E eu saía para evangelizar nas comunidades e ganhava muitas almas para Jesus e levava essas pessoas do morro, da comunidade, da favela, para a igreja. E uma certa vez o pastor o chamou no gabinete e pediu para que ele fosse, escute bem, Assembleia de Deus. O pastor falou que era para ele sair daquela igreja e ir para outra. Aí ele perguntou, mas por quê? É porque você vai para as favelas e você fica trazendo esse povo aqui para a igreja. A nossa igreja tem um certo padrão. Ele, como crente que era, um homem de Deus, né, ele falou, tá bom, pastor, eu vou, mas e essas almas que eu ganhei aqui, o que vai fazer? Aí o pastor disse, leva com você. Então vocês vejam a quantas está. É triste dizer que é uma Assembleia de Deus. Triste dizer isso. Espero que o Senhor já tenha operado lá e trocado esse pastor de lá. Outra acusação é que nós temos uma teologia errônea, pois interpreta a Bíblia literalmente. Então, um dos problemas da teologia liberal é exatamente fazer a interpretação alegórica. O que importa na teologia liberal não é... Eles não estão preocupados com data, veracidade de se escreveu, mas eles estão preocupados com o seguinte...
em trazer uma interpretação alegórica. E quando Jesus falava, por exemplo, o caso de Jesus ter ressuscitado, para a teologia liberal, ele diz, não, esse negócio de ressuscitar, Jesus não ressuscitou, ele morreu. Quando fala que Jesus ressuscitou, é porque Jesus estava na mente dos discípulos. Então, isso é uma heresia. Né? Então, eles nos acusam ainda, que nós interpretamos a Bíblia literalmente. Se a Bíblia está dizendo que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também nos acusa de possuir um ministério pouco preparado. Aí entra aquela questão primeira que eu falei, da questão do estudo, mas isso já mudou, graças a Deus. E outro, priorizar a quantidade ao invés da qualidade. Eles nos acusam de, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus são igrejas cheias, porque eles não estão preocupados com a qualidade. Questão aí dos irmãozinhos pobres, que o pastor mandou o presbítero ir embora e levar todo mundo junto. Né? Priorizar a quantidade ao invés da qualidade. Agora, que qualidade é essa? É qualidade financeira? O que é? A gente entende que a igreja, Jesus disse que eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então a igreja existe para pessoas doentes. Se eu, como pastor, estou preocupado em encher a minha igreja com pessoas de qualidade moral, então eu estou procurando fazer o quê? Um céu aqui na terra? Isso não existe. Então, estudiosos como Osiel Lourenço de Carvalho afirma que para os fundamentalistas a ênfase dos pentecostais na experiência do falar em línguas era motivo de negação da razão que estaria a serviço da comprovação da fé cristã. Então, os fundamentalistas, né, quando a gente fala fundamentalistas, são aqueles que são esses tradicionais, né, cessacionistas. Embora nós sejamos fundamentalistas no sentido de crermos no que está escrito na palavra e aquilo ali mesmo. Só que eles são fundamentalistas do jeito deles também, né? Na interpretação deles. Então eles nos acusaram de ser fanáticos, né, supersticiosos, e alguns fundamentalistas chegaram a dizer que o movimento pentecostal era o último vômito de Satã. Olha só que aberração. E a reação do fundamentalismo ao pentecostalismo foi violenta. Todavia, os pentecostais abraçaram a doutrina pré-milenarista, porque nós acreditamos que nós vamos ser arrebatados antes do milênio. Né? E anos mais tarde também os discursos conservadores do fundamentalismo. Mas estes casos de crítica feita ao pentecostalismo clássico assembleano por cristãos de outras igrejas de origem reformada serve para repensar a partir dessas considerações estereotipadas sobre o estilo pentecostal de ser. Então, muito mais do que ficar defendendo aqui a nossa denominação, é bom a gente fazer uma... É bom quando nós nos colocamos no lugar do outro. Né? Lembra que eu falei para vocês lá no começo, quando nós falamos, quando os portugueses chegaram no Brasil, por isso que foi importante falar toda aquela história do Brasil no começo. Quando chegaram e veio lá o Pero Vaz de Caminha escrevendo aquela carta, fazendo um relato da viagem, o cronista da viagem, ele julgou, ele avaliou os índios com os óculos dele. Ele fazendo um julgamento do outro. Agora, é sempre bom nós nos colocarmos no lugar do outro para nos vermos também. Então, muito mais do que ficar defendendo a Assembleia de Deus, nós temos que ver algumas coisas que a gente pode mudar. Por que eles têm essa visão de nós? Nós estamos falando aqui da influência pentecostal, o protestantismo, né? O nome protestantismo surgiu em 1529, quando houve um protesto, né, de 6 príncipes e de 14 cidades, na chamada Dieta de Spia, contra o imperador Carlos V. Né? Então, por isso que diziam lá, esse protesto do Carlos V, estava querendo dizer lá que os ensinamentos do Lutero eram heresias. Então, houve um protesto em 1529 por parte desses 6 príncipes e dirigentes de 14 cidades, né, que fizeram esse protesto, chamado protesto de Spia, ou de Spira, né, que contra essa lei do Carlos V, que era lá o rei do Sacro Império
romano-germânico, tá? Daí que surgiu então esse termo protestante. Então, nós temos que ver essa influência na cultura brasileira. Então, mais importante do que nós avaliarmos é nós sermos avaliados e fazermos uma reflexão daquilo que a gente pode mudar. Então, os pentecostais assembleianos apresentam em seu meio muito do que a cultura brasileira oferece, principalmente no que diz respeito aos aspectos relacionados com a sua negritude. Olha aí, lembra que nós falamos lá do o negro quando ele era preso para ser colocado nos navios tumbeiros, depois de uma viagem de 70, quase 100 dias atravessando o oceano, ou ia para os Estados Unidos, ou ia para Cuba, ou vinha para o Brasil, ou para algumas ilhas ali da Ilha da Madeira, né, ilha de Cabo Verde, ilha lá do Haiti, né, então, enfim, para o Brasil. Então, 12 milhões de negros saíram, foi o maior êxodo forçado da história da humanidade. Então, a primeira coisa que eles faziam nesses negros era batizar. Veja só, o negro vinha do jeito que vinha da terra dele, com aquela crença que ele tinha, nos seus orixás, nos seus guias, naquilo que ele acreditava como uma divindade, com aquelas coisas sagradas que ele tinha. Né? Muitos traziam patuais, traziam imagens. E de uma hora para outra ele era colocado no lugar, era acorrentado, lhe era tirada a liberdade, batizavam ele em pé, e logo depois do batismo queimavam ele com ferro, com o símbolo da coroa, como se fosse um símbolo de qualidade. Queimavam ele com aquele ferro quente, o pobre do negro, aí diziam, olha, agora você está batizado, agora você é cristão. Então a primeira lembrança que vem na cabeça dele sobre ser cristão é aquele ferro quente queimando ele. E agora nós estamos vendo aqui que a Assembleia de Deus, ela começa exatamente entre os povos mais humildes do norte e nordeste do Brasil, depois a região centro-oeste, sudeste, depois sul, né? Mas começa entre os pobres, entre os negros. Então os negros foram alcançados, porque os negros, depois que eles foram libertos, nós estamos falando aqui em 1910, 1911, quando a Igreja Assembleia de Deus começou, fazia o quê? 88, faziam 20 anos que eles tinham sido libertos, nem isso, né? 20 anos, 22 anos, que eles haviam sido libertos. Libertos não, liberados, né? Porque uma vez que você passa a vida inteira trabalhando de escravo, aí a Lei Áurea foi assinada, as porteiras da fazenda ou do engenho se abrem, para onde é que ele vai? Se ele só sabe fazer aquilo, só sabe trabalhar no engenho, ou só sabe trabalhar no ganho, que tinha um escravo de ganho, que vendia as coisas para o seu senhor, e ele tinha que dar uma quantidade de dinheiro para o seu senhor. Né? Então, existiam vários tipos várias modalidades de escravidão aqui no Brasil. Né? Tinha uns bons senhores de escravos também, né? Mas eram pouquíssimos. A maioria, inclusive cristãos. Isso aconteceu muito também nos Estados Unidos, que também tinham muitos negros lá, e muitos crentes que eram donos de fazenda com plantação de algodão, que sofreram muito também os negros lá. São 12 milhões, é muita história. Então, os pentecostais da Assembleia, eles alcançaram os negros, o ministério indígena, olha aí, lembra? Lá dos jesuítas. Os jesuítas primeiro começaram catequizando os índios, faziam ali naquelas missões, ou reduções chamavam, né? Mas tinha índio que era irredutível. A palavra irredutível vem exatamente dessas reduções que tinham, eles tentavam transformar o índio num cidadão europeu. Não tem condição. Tem até alguns desenhos da época da colonização holandesa, 1630, por aí, que o Maurício de Nassau, quando ele veio para Pernambuco, ele trouxe muitos cientistas para lá. O Maurício de Nassau tinha 30 e poucos anos, ele era novo.
um rapaz novo. Ele trouxe vários cientistas para o Brasil. Se Maurício de Nassau tivesse continuado no Brasil, o Brasil seria uma potência mundial hoje, né? Mas infelizmente os portugueses expulsaram ele em 1642, parece. E ele foi embora, e dentre esses cientistas que vieram com Maurício de Nassau, vieram alguns pintores. E foram os primeiros registros dos índios brasileiros, um dos primeiros. Teve alguns anteriores, mas assim, quantidade foi na época do Maurício de Nassau, dos holandeses que ele trouxe, que desenharam os índios, tupinambás, tupiniquim, como é que eles andavam, os caretés, né, aqueles índios que tinham naquela região lá. E os índios foram agora alcançados pela a igreja, a Assembleia de Deus, né? Então, uma vez que as igrejas tradicionais não se preocupavam com os negros e com os índios, pelo menos no princípio, né? Então, também alcançou o ministério indígena, seus ritmos alegres aproveitados nas orações, pregações e principalmente nos louvores, como corinho, músicas espirituais chamadas de hinos, com características regionais, sertanejos com sotaques africanos. Agora, olha a visão dos irmãos da Assembleia de Deus. Eles pegavam os corinhos e os negros que tinham se convertido, muitos deles eram filhos de escravos, e eles eram ensinados nas senzalas lá, onde eles estavam, as tradições deles, né, os pais, os avós, e eles então aplicavam aquele ritmo, aquelas músicas, as melodias da sua cultura nos hinos evangélicos. Outros aplicavam também as características regionais do Brasil, as músicas sertanejas, e outros, no caso, o sotaque africano. E nós vamos ver os índios também. Os índios, hoje, nós temos comunidades indígenas que são evangélicas. E nós temos ONGs aí que defendem que o índio não pode ser, ou que não deva ser evangelizado, sobre a questão cultural. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa questão cultural. Nem tudo que é cultura é uma coisa que deve ser permanecer, porque uma vez que o homem pecou, essa cultura também, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, embora tenhamos várias culturas, a cultura também, né, está destituída da glória de Deus. Não é toda a cultura que deve ser mantida depois que uma pessoa se converte, né? Então, protestantismo e interação cultural religiosa, uma busca necessária. Então, o diálogo religioso instaura uma comunicação e o relacionamento entre os fiéis de tradições religiosas diferentes, envolvendo partilha de vida, experiência e conhecimento. Essa comunicação propicia um clima de abertura, empatia, simpatia e acolhimento, removendo preconceitos, suscitando compreensão mútua, enriquecimento mútuo, comprometimento comum e partilha de experiência religiosa. Veja que nós estamos falando aqui de diálogo religioso, protestantismo, interação cultural religiosa, uma busca necessária. Só que nós não estamos falando de ecumenismo, nós estamos falando de respeito, de aceitação, né? Então nós temos que respeitar a religião do outro. Não é porque eu sou evangélico que eu não venha poder falar com alguém que seja espírita. Eu não vou frequentar lá, eu vou respeitar, mas não vou frequentar o centro espírita dele, onde ele frequenta, porque os nossos dogmas são completamente diferentes, nosso credo, né? Nós servimos a um Deus, eles servem outro Deus. Mas eu não vou usar dessa diferença doutrinária para ofendê-lo. Pelo contrário, eu nunca vi Jesus ofendendo ninguém. E com certeza, na época de Jesus, tinha muito feiticeiro, tinha prostitutos cultuais que tinham os templos lá, né? Roma era um império perverso, né? De Calígula lá. Eles tinham um culto a fazer uns bacanais, aquelas coisas horríveis, né? Mas eu nunca vi Jesus condenando alguém. Mais uma vez, né, dissemos no vídeo anterior, ele era chamado de amigo de prostitutas e de pecadores. Então, a partir da Constituição de 1988, esse negócio ficou mais complicado ainda. Complicado não. Uma vez que
todos têm que ter liberdade, né? Então, surgiram diversas reivindicações no caso dessa Constituição de 1988, e agora nós temos a chamada liberdade de culto. O Brasil passou, então, nós somos um país laico. O que é um país laico? Não é um país contra a religião, mas é um país arreligioso. Tem muita gente que confunde, o Brasil é um país laico, não pode ter evangélico. Não, não tem nada a ver. Quando quando a Constituição diz que o Brasil é um país laico, né, é que o Brasil não tem uma religião que seja a religião do Brasil. Embora sempre se diz que o catolicismo é a religião oficial do Brasil, né? Mas a partir de 1988 não é que existe uma religião oficial, existe um grupo maior de religiosos, que são os católicos, por enquanto, né? Os evangélicos já são mais de 40% da população brasileira, mais de 40%. Então, em pouco, isso aumenta muito rápido, né? Tem uma estatística do IBGE que daqui a pouco já vai passar os católicos. Mas não essa questão, a expectativa que se passe, não para dizer que somos melhores, é que todos sejam alcançados pela palavra do Evangelho. Então, surgiram várias reivindicações por parte de grupos, a partir da Constituição de 1988. Então, começaram a surgir também a pluralidade, né? Aumentou a quantidade de partidos políticos e candidatos, né? Incluindo gays, defensores de aborto, até a formação da chamada bancada evangélica, que, numa grande maioria, é uma vergonha nacional, né? Tem lá as exceções, mas são poucos. Aí está escrito aqui, né? Os políticos evangélicos não são em nada diferentes dos demais. Deveria ser, né? Mas uma grande maioria não é. Inclusive, tem um recentemente aí, estamos em maio, 23 de maio de 2020, tem um tal de pastor Everaldo, que está enrolado aqui numa situação com o governador do Rio de Janeiro, um desvio de dinheiro. Pastor Everaldo. Foi um que batizou o Bolsonaro lá no Rio Jordão, né? Hoje não engana mais ninguém. Tá aí. Então nós temos essa influência desses pastores aqui que estão envolvidos na política, né? E alguns deles acabam se tornando motivo de chacota, porque não dão o testemunho que deveriam dar. E alguns passam passam a apoiar alguns projetos dessas bancadas, né, opositoras, que acabam ganhando antipatia e ódio do nosso, né, porque eles acabam se vendendo. Mas um país que precisa atender a todas as classes sociais, tendo cada uma delas seus estilos culturais, religiosidade ou não, o que fazer? Então o Brasil tem muitas demandas culturais e religiosas. Como é que vai se fazer para atender todo mundo? Então, como os diversos segmentos culturais podem conviver, em que medida os protestantes podem agir no meio desse tiroteio de ideias, opiniões e crenças? Então, segundo o Teixeira aqui, que é um estudioso, diz que como compartilhar a vida, experiência, conhecimento, favorecer um clima de abertura, empatia, simpatia, acolhimento, removendo preconceitos e suscitando compreensão mútua, enriquecimento mútuo, comprometimento comum e partilha de experiência religiosa, são reflexões que pretendemos enfatizar neste último capítulo. Então, protestantismo e ou tolerância religiosa, diálogo multicultural. Todos são iguais perante a lei. E é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. E isso faz parte da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 6. Então esse negócio de fechar a igreja aí, ó, isso aí é anticonstitucional. Por isso está tendo esses problemas aí. Então, o presidente Bolsonaro ele fez um decreto aí dizendo que são setores essenciais, né?
porque no momento de tanto problema aí, de carência afetiva, psicológica, depressiva, nesse momento de encarceramento forçado, essa pandemia que nós estamos passando, a igreja é uma ilha para onde nos refugiamos, né, ou as pessoas vão se refugiar. A mensagem do Evangelho não é exclusiva de uma cultura em particular, mas sendo de caráter universal, pode e deve ser vivida na particularidade de cada cultura específica. Então o Evangelho não é um objeto de posse de uma cultura, mas ele é universal, não universal do reino de Deus, universal que é de todos. Pode e deve ser vivida na particularidade de cada cultura específica. Então o falso ou conceito, generalização de fundamentalismo, como é entendido na sociedade, ajudou e ajuda as pessoas não e anticristãs a verem os evangélicos como extremistas radicais e favoráveis ao estabelecimento de uma religião de Estado no nosso país como governantes evangélicos no poder. Então, o que nós falamos aqui, a questão de ser laico, né? Por isso, até o próprio título de pastor a um deputado, por exemplo, já soa mal aos ouvidos. Então, essas pessoas que não são cristãs, são ateias, quando elas ouvem que tem um político que é pastor, isso aí já dá eles já ficam arrepiados, né? Porque eles já têm ódio, eles já são anticristãos, né? Eles não gostam, não aturam. E quando vem, porque nós temos os nossos valores que nós procuramos defender, pelo menos aqueles que estão lá deveriam defender, né? E nós não vivemos no estado teocrático. Nós temos exemplo que nós já falamos do João Calvino, lá em Genebra, quando ele quis formar lá um estado laico, um estado teocrático, como que adoeceu ali aquela situação, a ponto de mandar matar gente enforcada, condenada como bruxa, fez uma santa inquisição lá. Ele tinha aquele grupo chamado consistório, que eram fiscais que entravam nas casas para ver se as pessoas estavam cumprindo as doutrinas que ele ensinava no domingo. O que as pessoas começaram a fazer? Nem todo mundo da cidade era cristão. Conta a história que eles começaram a dar nome nos cachorros de rua. Os cachorros da rua, a maioria se chamavam Calvino. Ele sabia disso, ele pregava isso nos cultos. Né? Ele dizia, eu sei que vocês estão colocando nome nos cachorros de Calvino. O pessoal tinha ódio dele. Ainda que bem intencionado, a gente não pode fazer isso de goela abaixo. Não se converte ninguém de goela abaixo. Então, se num estado laico, né, ou secular, se num estado laico o cristão tem liberdade de crença e de expressão, o ateu, o afro, católico, muçulmano, budista também tem. É o estado laico que não se opondo às questões religiosas ou não religiosas, portanto, agindo de modo imparcial. Atua para que todos tenham seus direitos assegurados, embora nem sempre cumpridos. Então, o estado laico, ele não ele não estabelece uma religião, mas ele deixa que todas as religiões possam se manifestar livremente. Isso, inclusive, é uma segurança que nos dá o artigo da Constituição, o artigo 5º, né? A liberdade de consciência e crença. Então, para determinar um limite à liberdade, nós temos que ter tolerância à liberdade de religião ou de pensamento e conceituar o que pode ser uma ação de intolerância ou não. Em 1995, a Conferência da Unesco aprovou a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. E os 4 primeiros artigos dessa declaração merecem destaque. Então, tem aí uma declaração de princípios sobre a tolerância. Então, tem os 4 primeiros aqui, vamos dizer assim, tolerância, respeito, aceitação e apreço da riqueza e diversidade das culturas. A tolerância é a harmonia na diferença, não só dever de uma ordem ética, mas uma necessidade política e jurídica. A tolerância também torna possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma de paz. Mais do que concessão, condescendência ou indulgência, a tolerância deve ser uma atitude ativa
fundada no reconhecimento dos direitos universais das pessoas e das liberdades fundamentais do outro. Nós temos alguns países, por exemplo, a França. A França é um país laico, mas o que aconteceu? Por ter tido uma grande afluência naquele país, muita migração de muçulmanos, existem lugares lá em Paris que nem a polícia mais entra. Eles já fizeram a lei islâmica lá. Então, o cristão ele tem que ser tolerante. Agora, o muçulmano não se cobra isso dele, né? Os muçulmanos não são tolerantes. Na Arábia Saudita você não pode entrar nem com Bíblia. Em Dubai você não pode entrar com Bíblia. Não pode. Mas aí eles vão para o país dos outros, eles querem ter a liberdade deles lá. Mas nós não podemos ter a liberdade no país deles. Então eles são intolerantes. A tolerância como sustentáculo dos direitos humanos e do pluralismo cultural implica a rejeição do dogmatismo e do absolutismo. Então, para eu ser tolerante, eu não posso ser absolutista e nem dogmatista. Tem que rejeitar tudo isso. Praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito, mas aceitar que o outro desfrute da mesma liberdade. Então, tolerância é eu permitir que o outro tenha a mesma liberdade que eu tenho, de cultuar o Deus dele, fazer o que ele quiser. Eu não posso atacá-lo, eu tenho que respeitar. Eu não posso ver alguém fazendo um despacho de macumba e ir lá e chutar, sem tolerância. Não se faz isso. Assim como alguém também não pode, na hora do culto, jogar pedra em cima do telhado. Ah, porque estão orando em voz alta. Tem que vigiar, né? Tem a lei do silêncio aí, tem uma certa quantidade de decibéis que não pode ultrapassar. Isso aí está fechando até a igreja por aí. Então é bom se verificar bem essas coisas aí, avaliar, né? Para a gente não ter problema. Então destacamos esses princípios, embora para os protestantes estes estejam com devidas adaptações, em harmonia com a sua história de luta contra a intolerância desde o seu nascedouro no século XVI até hoje. Vamos mais para frente? Nós já falamos a respeito do outro, né? No artigo da pesquisadora Maria de Franceschini, ela destaca que o Estado laico não é antirreligioso, olha só. Então, essa estudiosa a Marília de Franceschini, ela diz que o Estado laico não é antirreligioso, mas arreligioso. Ou seja, o Estado laico é neutro em matéria de religião, mas espera-se que as religiões cooperem para a igualdade da diversidade, o respeito às particularidades, a exclusão dos antagonismos. Antagonismos são as coisas que vão uma de encontro à outra. O que o laicismo propõe é que a fé de quem quer que seja fique no campo do privado e não do público, o que não tem acontecido com igrejas estatais na Alemanha e Inglaterra, mesmo após a reforma. Então, o laicismo propõe que a fé de quem quer que seja fique no campo do privado e não do público. Então, eu não posso pegar uma coisa que é privada e querer colocar isso como público. A minha fé é privada. Eu sou um exemplo. Eu sou chefe. Quer ver como que afeta isso? Eu sou dono de uma empresa. Inclusive, minha filha mostrou para mim esses dias como é que chama? Uma vaga de emprego aí, que tinha vários quesitos que o candidato tinha que preencher, e um deles é que não podia ser de esquerda, não podia ser eleitor do PT. E qual era o signo, Isabel? Acho que tinha que ser de aquário, uma coisa dessa, eu não podia ser de aquário. Então veja que absurdo, né? Isso para uma vaga de emprego. Então você já pensou, eu como pastor, eu tenho uma empresa, de repente você pode até ter as suas pretensões, o seu perfil preferido, mas não é uma coisa que você vai colocar escrita. Na hora da entrevista você descobre, né? Aí separa ou não. Mas o que a gente tem que ver é a capacidade profissional da pessoa. Às vezes a pessoa
tem uma vaga lá e chegam 2 pastores e 10 pais de santo, que são profissionais naquela, não tem nada a ver com religião, mas são profissionais, têm comprovação de carteira, que já trabalharam em outros lugares, têm experiência, mas pelo fato de serem espíritas, eu, como dono da empresa, não, aqui não vai trabalhar. Não. Então, isso é uma coisa injusta. Né? Você pode até fazer, mas é uma coisa para deixar explícita. Colocar lá, tem que ser evangélico. Então, isso aí pega mal. Né? Enquadra-se aqui, nessa questão do Estado laico. E nós estamos falando exatamente da influência do protestantismo na cultura. Bom, mais do que a recusa do controle religioso sobre a vida pública, o que a laicidade implica necessariamente é o reconhecimento do pluralismo religioso e a possibilidade do indivíduo viver em religião e a neutralidade do Estado, que não privilegia nenhuma raça, nenhuma crença, religião ou instituições religiosas. Então eu não posso selecionar um grupo em detrimento de outro. Eu, como um governante, por exemplo, se o Estado é laico, mas que bom seria que o presidente fosse evangélico. Sim, uma benção. Mas o que é melhor? Um presidente evangélico ou um evangélico que seja presidente? Então, isso é para você pensar. Prosseguindo. Então, isso é uma questão que isso tem que ser ensinado na igreja. No momento que a gente tem na escola dominical, quando surgir uma oportunidade de tratar desses assuntos, nós temos que tratar. Parece que a gente faz até um ensino contrário. Né? Ensina exatamente o contrário. A falta de paciência, né? De tolerância. A gente procura ensinar o contrário. A falta de tolerância. Quando não é assim. Então nós temos as nossas convicções, nós temos a nossa crença, nós temos a nossa fé, mas nós temos que respeitar a fé do próximo. Né? Temos que respeitar. Meu vizinho, nós falamos aqui na aula passada sobre aquele centro lá, centro espírita, que aconteceu um problema lá, que parece que, não sei se despencou um pedaço lá, teve um problema lá estrutural, e ele era parede com uma igreja evangélica, de um missionário que nós conhecemos aqui, lá na comunidade aqui no Rio de Janeiro. E o que o pastor fez? Convidou alguns obreiros lá, fizeram um mutirão para reconstruir o centro. Isso aí foi um marco ali no lugar, né? E é uma maneira de Deus trabalhar. Falei, pô, esses camaradas são tão bons, nunca ninguém aqui do centro fez isso por mim, acho que eu vou lá para a igreja. Pronto, acabou, ganhou. O centro deixou de ser centro agora, ganhou para Jesus. Né? Mas não, faz agora até um absurdo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, nas comunidades, que existem algumas comunidades em que o tráfico, até vergonha de dizer, os traficantes são evangélicos. Aí os traficantes dão a ordem para que os espíritas, o pessoal do candomblé, da umbanda, da quimbanda, os kardecistas, saiam de lá, porque lá é um morro evangélico. Né? Porque os traficantes são evangélicos. Então, meu Deus, é o fim do mundo mesmo. Né? Então, isso é uma questão para ser ensinada na nossa escola. Né? O ensino cristão e a preparação para que os membros da nossa igreja saibam agir com prudência em meio à diversidade cultural e sem intolerância tem que ser dada, de fato, ao meu ver, nos púlpitos, estudos bíblicos sistematizados e classe de escolas bíblicas dominicais, bastante dinâmicas e abertas aos argumentos e discussões com o objetivo de educar mais do que doutrinar. Então não é o fato da gente ensinar isso que nós estamos aceitando a religião no sentido do outro, vamos nos contaminar com a religião do outro. Não é isso, nós temos que respeitar. É isso que nós temos que fazer. Embora não tenhamos comunhão espiritual com ele, tá? Mas socialmente nós temos que conviver.
Então, é nessa direção que o outro estudioso Faustino destaca a arte de compreender o outro, né? Citando alguns eixos desse diálogo interreligioso e, ao mesmo tempo, sugerindo algumas pistas como. Então, vamos ver como é que a gente pode trabalhar essa coisa da minha religião com a religião que é oposta à minha. Primeiro, a consciência da humildade, reconhecimento dos seus próprios limites e da vulnerabilidade, procurando romper as fronteiras de um mundo monocromático, daltonismo, para comungar com novos horizontes. Então, é sair da bolha e ver que tem outras coisas à nossa volta. Existem outras cores. Né? Monocromático é uma só cor. Ou daltonismo, né, que não consegue enxergar a coisa. Então nós temos que enxergar que tem essa diversidade à nossa volta. Outra, a abertura ao valor da alteridade. A alteridade falando do outro. Né? O outro é diferente e precisa ser reconhecido e respeitado como tal, pois o outro é um patrimônio de mistério contínuo, mas não deve haver um muro de indiferenças entre o que dialoga e o mesmo. Então, embora sejam duas maneiras de viver diferentes, duas maneiras de ver a Deus diferente, de servir a Deus, nós temos que respeitar essa diferença. Outra, fidelidade à própria tradição. O diálogo interreligioso, então eu conversar com aquele que tem outra religião, deve vir acompanhada de um certo ancoradouro referencial, sendo sua âncora sua própria religião. Qual que é a âncora da religião? Eu não sou religioso, eu acredito que nenhum cristão seja religioso, porque Jesus não deixou religião. Jesus deixou um caminho. Então, nessa jornada, nesse caminho, nós temos uma âncora. Nós temos um lema. Qual que é o lema do Evangelho? É o amor. Então, o que está dizendo aqui, a nossa fidelidade à própria tradição, porque toda religião ela tem bons ensinamentos, toda. O objetivo é o bem. Só que uma é filosoficamente buscando e outra através de outros deuses. Nós acreditamos que é só através de Jesus que nós temos paz, vida e salvação. Mas eles acreditam em outra coisa. Então, como é que a gente vai alcançar esse diálogo? Através do amor. Quando Jesus fala com aquele rapaz lá, o jovem rico, me chama a atenção que a Bíblia diz que Jesus o amou. Né? Quando falou assim, olha, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim, olha, você guarda a lei? Sim, desde pequeno. Então, faça isso que você vai viver. Né? Aí Jesus falou assim, olha, Jesus falou, o que você guarda? Um rapaz e mãe, não tem nada de Deus. Um rapaz e mãe, não para falso testemunho. Ele fala que aqueles 6 mandamentos são relacionados ao homem. Né? Aí Jesus fala assim, olha, mas ainda te falta uma coisa. Aí ele, o quê? Eu estou vendo que você é um rapaz rico aí. Pega todos esses bens teus, esses bens materiais, esses camelos, esse monte de bagagem que você tem, vende tudo isso, devia ser muita coisa, de um jovem rico, devia estar toda a riqueza dele lá, porque eles eram nômades, os nômades mandam de um lugar para o outro com as suas riquezas, depois chega no lugar, monta a barraca com a sua riqueza, onde ele está é a riqueza dele, devia ter mais o gado dele. Né? Aí Jesus falou assim, olha, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, quando você não tiver mais nada, você vem e me segue. Aí ele ficou olhando assim, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele ficou olhando para os camelos e olhava para Jesus, né? Olhava para as tendas dele, com aquelas bacias de ouro, de bronze, penduradas nos cabelos, e olhava para os pés empoeirados dos discípulos. Para mim não dá não, Jesus. Então Jesus disse, olha, é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus não está dizendo aí que o rico não vai para o céu. Ele está dizendo que o amor às riquezas nos faz perder essa bênção. Né? Então o amor é a nossa âncora. Então nós devemos usar essa âncora para o diálogo, capacitando para o encontro com uma outra, enriquecendo com isso o diálogo. Para melhor dialogar, ninguém precisa romper com a religião da sua própria cultura e herança.
Outro também ponto, a busca comum da verdade. É necessário que os interlocutores aprendam e recebam os valores positivos presentes nas tradições religiosas de ambos e busquem a verdade que os envolve. Então, se eu estou conversando aqui, de repente, com um budista, eu já estudei o budismo, você também já estudou, e você já sabe o que eles acreditam. E a gente começa a conversar, rapaz, o que você... no budismo, vocês procuram buscar essa libertação, o budismo busca, né, buscar a libertação dos prazeres da vida. Quanto mais desligado dos prazeres, mais a gente se conecta com o cosmos, né? Aí rapaz, é assim mesmo. Rapaz, você sabia que Jesus também falava isso? Jesus falava isso? Falava, rapaz. Aí você conta essa história do jovem rico, você fala também do jovem lá, o jovem filho pródigo, né? Quando ele perdeu tudo, foi que ele voltou para casa. Então Deus, assim como esse jovem rico também, Jesus falou para ele vender tudo. Então, os bens materiais nos afastam da verdade. Então, só quando o jovem, o filho pródigo, perdeu tudo, perdeu os amigos, começou a passar fome, foi transformado num pastor de porcos, aí sim ele estava apto para entrar numa uma dimensão de comunhão com o Pai, quando a Bíblia diz que ele entrou na casa, né? Aquela casa que o filho que morava lá não quis entrar, né? Os dois que desperdiçaram, né? Um desperdiçou porque gastou fora e o outro desperdiçou estando em casa porque não usou. Então são os dois aspectos. Então Jesus fala exatamente sobre isso. Então é um momento, é um ponto que a gente pode usar sobre um ponto comum das duas religiões para a gente começar o diálogo. E também a ecumene da compaixão, profundo desejo de remediar todas as formas de sofrimento que corroem a humanidade. Então existe uma dor que é comum a todos, ao evangélico, ao não evangélico, ao espírita, ao ateu. Todos têm um vazio existencial, de certa forma, né? O cristão, que esse pastor cristão tem vazio? Ué, tem um momento da crise. O Elias não foi lá para a caverna? Senhor, para mim acabou, é melhor eu morrer, né? Quem é de nós que não passa por momentos difíceis? Então, é nesse momento aí que também é um momento para a gente poder falar, conversar. O momento da perda de um ente querido, essa doença que está matando um monte de gente aí, é um momento que a pessoa está fragilizada, é um momento para a gente também, seja de outra religião, a gente falar do amor de Jesus, né? Então, na profundidade de toda a religião viva, há um ponto onde a religião como tal perde a sua importância e o horizonte para o qual ela se dirige provoca a quebra de sua particularidade. Então tem um ponto de ruptura que chama, né, da religião, onde ela como religião ela perde a sua importância. Aí o horizonte para onde ela se dirige provoca a quebra da sua particularidade, elevando a uma liberdade espiritual que possibilita um novo olhar sobre a presença do divino em todas as expressões no sentido último da vida humana. Então, mesmo a gente sendo evangélico, chega um momento, Jesus disse isso, e conhecereis a verdade, lá em João, e a verdade vos libertará. Essa ideia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é que é um ato contínuo. Você conhece a verdade hoje e ela te liberta hoje. Amanhã ela vai te libertar, vai te abrir novos horizontes para amanhã. Depois da manhã, outros e outros e outros. E não é um ato contínuo que não para nunca. Então nós temos que buscar essa ruptura e chegar nessa nova dimensão de conhecimento das coisas de Deus, né? Então, dialogar com outros vieses culturais religiosos pressupõe também um olhar de acordo com a cosmovisão de quem o faz. Cosmovisão é a visão de mundo que você tem, sem necessariamente se perder nessa iniciativa de diálogo. Então, não é porque eu vou olhar com um novo olhar que eu vou perder a minha fé. Então, dizendo sim a Deus sob a lente da cultura brasileira. O que esperamos, os que cremos em Cristo, não é o dia em que as diferenças culturais desapareçam,
nem as diversas línguas, nem os povos ou nações, mas o dia em que todos juntos, nações, tribos, povos e línguas, possamos cantar louvores ao que assenta no trono, o Cordeiro. Então é isso que nós estamos esperando. As diferenças jamais vão. E graças a Deus que as diferenças não vão acabar. É tão boa, a diversidade é tão boa, né? É tão bom você ir para um outro lugar e ter uma comida diferente, ter uma língua diferente, ter um costume diferente, ter uma maneira de ver o mundo diferente. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles ficaram horrorizados com os índios, porque os índios dormiam o dia inteiro. Eles caçavam, se fosse um animal grande, enquanto tivesse carne lá, eles comiam e dormiam o dia inteiro e tomavam aquela bebida lá feita de mandioca ou de cauim. O cauim era aquela bebida fermentada que principalmente as índias velhas, né, as mastigavam o milho ou a mandioca e cuspiam numa bacia, num pote de barro que eles faziam lá. O dia inteiro aquelas velhas conversando, mastigando e cuspindo. E aquilo ali depois fermentava e eles bebiam aquilo. E alguns ficavam bêbados, né? Não tinha tanto teor alcoólico assim, tinha que beber bastante para ficar. Mas existem alguns relatos de alguns náufragos e alguns que foram presos pelos índios que contam, né? O Hans Staden mesmo, ele fala que era muito comum os índios ficarem bêbados, bebendo isso aí, eles encontravam com outros chefes de outras tribos, outros morubixabas, né, chamavam. E eles se encontravam e faziam as festas e bebiam. E diz que soltavam muitos gases, né, porque fermenta muito, que era impossível de dormir dentro daquelas rocas, o mau cheiro que tinha. Mas curiosidade interessante. Cultura, né? E como é que a gente vai falar de Deus nessa lente deles aí? Como é que, olha só o desafio que nós temos, né? Então vamos lá. As diferenças não vão surgir. Então cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então eu estou vendo o mundo de uma maneira. Eu usei esse óculos aqui, olha, melhorou a minha visão. Tem coisa que eu não estou vendo, que eu não vi, agora eu estou vendo. Por quê? Porque eu estou, né? Se for a minha lente, eu vou ver só aquilo que eu quero. Mas se eu pegar a lente do outro, eu vou ver coisa que eu não via. Olha, que interessante, eu não sabia que isso era para isso. Então, é necessário essa lente, né, para a gente ver o mundo. Então, a cultura é isso. É como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Quando alguém vai se preparar para ir para o campo missionário, quando ele vai lá nós temos a nossa missão da nossa igreja, chama Kairos. Então, o missionário que é o candidato a ir para o campo, ele vai ficar mais ou menos 6 meses nesse campo de preparo. E nesse campo, ele vai aprender, ele vai comer as comidas que são comuns lá do lugar para onde ele vai. Se for para a África, eles vão arrumar lá comida que eles vão comer lá, né? Vai aprender a matar frango, vai aprender a fazer bolo de fubá, de farinha, as comidas que eles comem lá. Bolo com banana, né? As coisas que tem lá. Enfim, se for para a China, vai aprender também, vai comer arroz, cozinhar as coisas que eles fazem lá, muita carne de porco, e vai aprender a língua, vai aprender a roupa, vai procurar aprender a usar as roupas, para que serve. Tem um missionário presbiteriano do século XIX, 18, 19, chamado Hudson Taylor. O Hudson Taylor foi um dos primeiros missionários ingleses na China. Ele começou a pregar o evangelho lá vestido de inglês. Ele viu que não dava certo. Aí um dia ele falou assim, vou ter que mudar. Um dia ele foi comprar uma roupa de chinês, deixou o bigode crescer, a barba, comprou um chapéu de chinês, botou sandália de chinês, e ele falava chinês, ele estudou, e começou a pregar como se fosse um chinês. Aí as pessoas começaram a chegar perto dele. Então isso é uma estratégia, né? Tem que se fazer como um deles. Então teve lá em 1974 um chamado Pacto de Lausanne exatamente para discutir essas questões missionárias aí, em 74, né? Foi um conclave que teve, realizado na cidade de Suíça,
da Suíça, chamada Lausanne. E quanto a isso, o Jorge Pinheiro diz que tem esse encontro de Lausanne tem um significado normativo e prático, já que a partir das definições teológicas abrangentes, chegou-se a propostas objetivas para a evangelização do mundo. Esse Pacto de Lausanne foi um encontro de vários líderes de várias denominações evangélicas no mundo inteiro, para traçarem estratégias para evangelizar o mundo, né? Então, 4.000 delegados se reuniram lá, presentes nesse conclave, e tiveram que definir teologicamente cultura, uma vez que precisavam alcançar os povos com seus elementos culturais, como usos e costumes. E o uso e costume tem sido um grande entrave exatamente para essas questões evangelísticas, né? Porque tem muita gente que faz do uso e costume uma doutrina, e não é. Existe uso e costume que a pessoa não precisa mudar. Se é uma roupa decente, uma roupa que não causa escândalo, a pessoa continua do jeito que está. Eu já trabalhei no Rio Grande do Sul e era comum você ver os irmãos irem para a igreja de bombacha. Eu já vi crente tomando chimarrão na hora do culto. Isso é cultura, né? Claro, não seria bom tomar chimarrão na hora do culto, né? Mas tem gente que toma água, né? Enfim, mas isso é uma cultura. Isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Lá na Itália, por exemplo, na Santa Ceia, eles tomam vinho mesmo. Vinho, de copo grande assim, um pedaço de pão grande. Então, cada lugar tem a sua cultura. A cultura deve sempre ser julgada e provada pelas Escrituras, porque o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e bondade. Verdade. Porque ele experimentou a queda, toda a cultura está agora manchada pelo pecado e parte dela é demoníaco. Como nós falamos no início. O John Stott fala sobre isso, né? Então, a cultura deve ser sempre julgada e provada pelas Escrituras. Eu vou lá, cheguei no país, vou ver ali o que eles estão fazendo. Nós temos um missionário lá em Guiné-Bissau e lá eu tenho o costume de fazer sacrifícios humanos de criança, com as entidades lá. Então, tem muitas situações lá que o missionário tem que intervir e tirar a criança que está enterrada dentro de buraco, porque foi oferecido. Então, isso é uma coisa que é cultura, mas aí já está deturpada por questão demoníaca, porque o homem caiu, houve a queda do pecado, né? Então, tem a parte bela da cultura que é rica, né? Ela é bondosa em alguns aspectos. Agora, o homem experimentou a queda, o homem caiu. Então, toda a sua cultura agora está manchada pelo pecado, e parte dela, então, passa a ser demoníaca. Como delimitar o que seja inspiração diabólica? É fácil ser contra o que, em tese, todos são, mas temos diversas outras manifestações sociais que para alguns é de inspiração demoníaca e para outros apenas cultural. Então, essa parte é complicada, né? Existem alguns aspectos que para alguns é demoníaco e para outros não. Isso aqui vai depender de questão de discernimento espiritual, vai depender de conhecimento bíblico que a pessoa tem, vai depender do conhecimento cultural e origem dessas questões que a pessoa tem. Então, muitos aspectos vão influenciar nessa avaliação. Então, não é chegar lá, cair de paraquedas e dizer que é do diabo ou não. Por exemplo, o samba. Samba é do diabo? Não sei se você sabia, mas grande parte dos hinos da harpa cristã são músicas folclóricas americanas. O ritmo folclórico americano, principalmente lá do country, né? Os country music, chamado. E os americanos também têm muitas músicas evangélicas famosas, bonitas, que vieram dos escravos negros, que são chamados spirituals, da onde surgiu o blues. Então, o blues, e da onde surgiram os hinos lindos que tem no ritmo blues, ou chamados spirituals. Eram músicas de lamentação negra, que os negros, enquanto estavam colhendo algodão, eles cantavam essas músicas, e hoje se tornaram algumas desses ritmos, né? Melodias muito lindas e famosas. Amazing Grace, por exemplo, né? Inclusive foi essa música, a origem dela é de um traficante de escravos que se arrependeu, parece, mas continuou traficando escravo assim mesmo, mas parece que a música era dele.
Então, se a cultura é tudo que é criado pelo homem, e este, por sua vez, é criatura de Deus, então a cultura faz parte do propósito de Deus. Sim, Deus nos fez diferente. Quando quando lá em Gênesis 11, você se lembra, lá na Torre de Babel, naquela época não existiam várias culturas, era uma cultura só, porque a Bíblia diz que era o homem de uma só fala. O que caracteriza uma cultura é uma fala, um idioma diferente, um lugar diferente, pessoas de um lugar diferente, raça diferente. Mas lá em Gênesis 11 eram pessoas que tinham dado prosseguimento a partir de Adão e Eva, que eram de uma mesma fala. Né? Então era de um mesmo costume, ou praticamente o mesmo. Né? Então, a forma atual, no caso pós-queda do homem, em que as culturas se apresentam, sempre carrega o selo do pecado. Lá em Gênesis 11:1, não haviam culturas no plural, porque todos viviam no mesmo lugar, falavam uma mesma língua e compartilhavam os mesmos costumes. Foi após a confusão da língua de Babel que os grupos, ao seguirem novos rumos e se adaptarem em novas regiões, levaram consigo seus conhecimentos e criaram outros conforme as suas necessidades. A ordem do Senhor tinha sido ide, encher a terra, mas o Nimrod lá disse, não, vamos ficar aqui mesmo, vamos fazer uma torre e vamos fazer um nome. Então o pecado não foi fazer a torre, o pecado foi a desobediência e querer fazer um nome ali. O Senhor falou assim, aqui não, bebê. O que aconteceu? O Senhor disse lá, desçamos e confundamos. Então, a partir dali, houve aquela confusão de língua, ninguém se entendia mais. Eu acredito que foi por famílias. Então, a família A, a família B começou a falar outra língua, dialeto, que ninguém compreendia. Um falava chinês, outro falava russo, outro falava latim, sei lá, grego. Ninguém se entendia. Então, aí, só agora, eu acredito que entre os familiares, sim, se entendiam. Então, a partir daí, fizeram seus grupos e cada um foi para um lado. A partir do momento que foram para uma região diferente, com um clima diferente, com habitat diferente, com animais diferentes, né, com clima diferente, aí passou a ter costumes diferentes, comida diferente. Né, então, a partir daí, sim, apareceram as culturas. Mas, em queda, essa cultura passou a ter um dedinho satânico lá. Então, nós temos que observar o que é de Deus e o que não é. Então, na verdade, o episódio de Babel, mais do que a confusão das línguas, como castigo de Deus, é mais do que a confusão das línguas com o castigo de Deus, o que, na verdade, aconteceu foi uma ação libertadora da parte de Deus. A cultura no singular traz soberba a um determinado grupo que tende a exercer domínio sobre outros, enquanto a diversidade cultural serve de freio a essa tendência. Então, quando a gente fala de diversidade, e a Bíblia trabalha muito com questão de diversidade, nós vamos ver daqui a pouquinho. E tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu o contrário do que aconteceu em Babel. Né? Lá em Babel, as pessoas... houve uma confusão de língua, ninguém se entendia, e cada um foi ver a sua vida. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando veio o batismo com o Espírito Santo, línguas repartidas como fogo, cada um dos turistas que estavam ali em Jerusalém começaram a ouvir o evangelho na sua própria língua. Então, o evangelho não ficou algo só restrito aos discípulos, mas quem ouviu o evangelho ouviu e gravou e levou para a sua terra aquilo, diferente do que aconteceu lá depois, lá na frente, na igreja, na Idade Média, né, que só os padres tinham acesso à palavra. Não. Então o Senhor descentralizou o evangelho dos apóstolos, né, que seriam aqueles que aprenderam com Jesus, e outros que não tinham ligação nenhuma com eles, ouviram o evangelho nas suas próprias línguas e levaram para suas terras. Né? Bem diferente do que na Torre de Babel foi por desobediência e os outros por obediência. Então, apesar de todas as dificuldades que a diversidade de cultura pode criar, a existência de uma única cultura criaria problemas ainda maiores, problemas de uma soberba idolátrica semelhantes aos dos construtores de Babel. Então, o que aconteceu lá em Babel seria uma soberba idolátrica. Então, ao contrário do que aconteceu lá em Babel, aconteceu lá em Pentecostes.
onde todas as pessoas presentes em Jerusalém, mas provenientes de várias regiões e, logicamente, de várias culturas, entenderam a mensagem do Espírito Santo em sua própria língua. Então, lá em Babel, ninguém se entendia. Mas lá em Atos, todos que ouviram entenderam, porque cada um era usado na língua daqueles que estavam ali. Se tinha um árabe, ouviu em árabe. Se tinha um de Cirene, ouviu na língua de Cirene. Se tinha um lá de uma montanha, lá da Itália, de algum lugar que estava passando, ouviu também no dialeto dele. Se tinha um grego, ouviu em grego. Se tinha um turco, ouviu em turco. Se tinha um de Esmirna, ouviu na língua do Esmirna, no dialeto de Esmirna, que parece meio parecido com o grego lá, né? Meio turco, melhor dizendo. Enfim, isso é um milagre, né? Então, várias culturas se entenderam a mensagem do Espírito Santo em sua própria língua. A partir dali, a cultura e língua dos discípulos seriam elementos inseparáveis da pregação da mensagem, e a posição de autoridade dos discípulos de seu povo e cultura estaria assegurada. Então, o milagre de Pentecostes serviu para que a mensagem não estivesse sob o controle dos discípulos, apóstolos ou bispos, como aconteceu no início da Idade Média, mas sim disponível àqueles que, após ouvirem em sua própria língua a mensagem, pudessem espalhá-la ou divulgá-la aos seus conterrâneos em sua cultura. O que lá em Babel não aconteceu, né? Por desobediência, ninguém entendia nada. Então a mensagem que os discípulos conheciam da sua cultura religiosa, e aqui também foi aprendida do Mestre Jesus, que vinha do Pai, e dada aos mesmos, está lá em João 15,15, além das que os representantes das várias nações presentes no Pentecoste ouviram, estava, acreditamos, em consonância com seu livro sagrado, a Bíblia. E esta, diferentemente dos ortodoxos muçulmanos, que defendem que o verdadeiro Corão está e tem de estar em árabe. Então, nós vemos que cada um ouviu o evangelho na sua própria língua. E o islamismo, que surgiu 500 anos depois do cristianismo, o Maomé diz lá, né, que o verdadeiro Corão, ou Alcorão, só é Alcorão se estiver em árabe. Mas nós sabemos que a Bíblia é a Bíblia em qualquer versão, em qualquer língua. Qualquer versão não, né? Mas em qualquer língua. Existem algumas versões aí que são gritantes, né? Mas as Bíblias tradicionais que nós temos aí, King James, a Almeida Revista, a Corrigida, Atualizada, e outras muito boas que nós temos, todas são Bíblia. Né? A própria Bíblia, mais uma vez falando, lembrando, aqui o Martim Lutero, ele traduziu para o alemão, foi uma Bíblia na linguagem de hoje, que usa até hoje lá na Alemanha. A Bíblia que falava na linguagem, não é como a Almeida Revista e Corrigida, que tinha um português bem clássico. Né? Não, a do Martim Lutero, quando ele fez a tradução, e é a mesma que se usa até hoje, é tipo uma Bíblia na linguagem de hoje, a língua na linguagem do povão. O próprio Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, é o grego falado pelo povão, era o grego na linguagem de hoje, né? De hoje, daquela época. Né? Então, diferentemente do Corão, que só é o Corão se estiver em árabe, se você pegar o Corão em português, o árabe, não, isso aí não, tem que ser em árabe. Se estiver em português, não serve. A Bíblia não, em qual língua seja, ela é a Bíblia. E o efeito que faz em mim, faz no irmão da Itália, da Espanha, da China, da Austrália, da Nova Guiné, do mundo inteiro. Né? Escritura e palavra de Deus. Jesus sempre fez distinção, quando ele ensinava, sobre o que está escrito e o que está dito. Tinha momentos que Jesus, quando estava lá com os doutores da lei, ele dizia, o que tem dito os nossos antepassados, né? Os nossos anciãos. Eu, porém, vos digo. Então, o que está dito não é o que está escrito, veja bem. Porque existiam algumas escolas de interpretação na época de Jesus, as mais importantes eram de Shammai e de Hillel, né? E Jesus, quando ele veio trazer um novo ensinamento, ele trouxe um novo jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, quando alguém estava debaixo do jugo de alguém, é porque ele estava debaixo do ensinamento de alguém.
Então, com certeza, Jesus falava com pessoas que estavam debaixo do jugo do ensinamento de Hillel ou de Shammai. Então, ele diz o que foi dito. Isso é comum, a gente percebe isso lá em Mateus, quando Jesus está falando sobre o casamento, né? Ele falou assim, o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, eu, porém, vos digo, então eu estou dando uma nova interpretação. Agora, Jesus nunca pegou o que está escrito e alterou. Agora, o que está dito é o que foi interpretado, aí ele altera. Então, só uma curiosidade para vocês. Por isso, a mensagem de Deus cumprindo seu propósito para a cultura não é centrípeta, ou seja, voltada para o centro, e sim centrífuga. Então, a mensagem de Deus ela não vem para ir para um grupinho. Centrípeta é que foge para o centro, ou converge para o centro. O evangelho ele tem sempre a função centrífuga, é de fugir do centro e para espalhar para o mundo. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Jesus falou lá em Atos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, né? Depois ficar em Jerusalém, depois vai para Judéia, Samaria, até os confins da terra. E chegou aqui em Alcântara, em São Gonçalo. Então, o Espírito, que como o vento sopra onde quer, ao longo da história, fez e continua fazendo com que cada um escute o Evangelho em sua própria língua, em sua própria cultura, em seu próprio contexto. Isso é um milagre que acontece, né, quando a gente ouve o Evangelho. Até uma pregação, quando a gente faz, quando a gente está pregando o Evangelho, a mesma mensagem que a gente está pregando, ela vai ter efeito para um, se tiver 100 pessoas dentro, 200 pessoas nos ouvindo, trazendo um Evangelho, uma pregação, serão 200 mensagens diferentes, porque cada um vai pegar uma parte dessa mensagem e Deus vai trabalhar na vida dela. Isso é um milagre que só o Evangelho tem. Então, para reforçar essa ideia, o estudioso Gonçalves comenta a etimologia da palavra catolicidade, né? Sendo um dos seus significados, além de universalidade, também a diversidade. E é com este último significado que o católico, no bom sentido, não é o que pertence à igreja, a outra, mas ao que reflete a grande multiplicidade de culturas, experiências, interesses e perspectivas a partir dos quais diversos grupos se aproximam do Evangelho. Então, a palavra católico quer dizer universal, diverso. Nós estamos falando de diversidade aqui. E o objetivo do Evangelho, do protestantismo, em alcançar a nossa cultura, é alcançar a diversidade. O negro, o índio, principalmente, os pobres, os ricos, né? O espírita, o pessoal do candomblé, da umbanda, da quimbanda, ao ateu, a todos, ao católico, né? E essa é a função. Tá? Portanto, dizer sim a Deus sob a lente da cultura brasileira significa, em última análise, viver o princípio protestante, proposto por Paul Tillich e Jorge Pinheiro. Né? Numa ética do amor ao companheiro, daquele que parte e reparte o pão, tem uma postura crítica diante da ordem social que se apoia na opressão e na exclusão social. Então, nós não podemos usar dessa perspectiva de pregar o evangelho e fazer uma separação, né? Fazer uma discriminação para quem eu vou pregar e quem não vou pregar. Então nós temos que achar o meio, um ponto comum, que nós já falamos aqui, vários deles, para alcançar todas essas pessoas, essa universalidade. Entenda só, a igreja ela é aberta para todos, mas a igreja não é aberta para tudo. Tá bom? Tem outro aspecto também, que a igreja ela não é inclusivista, a igreja ela é, esqueci o termo agora, mas vou lembrar. Então a igreja ela... acolhedora. Isso, olha, a outra metade lembrou. A igreja não é inclusivista, ela é acolhedora. Muito obrigado, Ana Cléia, ela realmente acolhedora. Então, as portas estão abertas para todos, tá? Mas ela não é inclusivista, ou seja, venha como está errado e permaneça errado aqui. Não, ela é acolhedora. Pode vir quem quiser, só que, né, tem que passar pelo processo. Com amor, com tempo, paciência, nós vamos chegar lá.
não devemos temer a multiculturalidade brasileira, mas consciente reconstruir raízes e memória. Esta tarefa, aparentemente utópica, poderá ser revertida numa realidade. A palavra utopia significa um lugar que não existe, né? Então, uma utopia é uma coisa que parece que não existe. O tópicos é lugar, né? Então, o utópico seria um lugar que não existe. Não do desaparecimento das diferenças culturais, mas da prática do diálogo e interação, uma vez que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio buscar para si pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, incluindo a nação e a cultura brasileiras. Né? Então, Jesus também morreu. Deus não é brasileiro, mas Deus ama o Brasil. Deus ama todo mundo. E quando nós estamos falando de multiforme graça, pluralidade, nós estamos falando aqui de acolher, estamos falando aqui de tolerância, né? 1 Pedro 4,10 diz, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha só, olha a palavra multiculturalidade, olha a palavra diversidade. Multiforme graça. O que significa essa palavra multiforme no grego? A palavra no grego diz, a multiforme é traduzida por poikilos. Poikilos. E o que significa poikilos? Vários, de diferentes cores. Então, quando o Pedro fala sobre isso, está falando aqui, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multicolorida graça de Deus. Olha aqui, multicolorida, não é o símbolo lá do LGBT, não. Multicolorido no sentido de alcançar a todos, de vários aspectos. Pedro, quando escreveu isso aqui, ele estava vendo um tapete persa. Imagina um tapete persa, todo colorido. Assim é a graça de Deus. Ela é multiforme para alcançar a todos. Amém? Aqui nós vamos encerrando então a parte 2 da aula 3 e até a próxima aula. Nós vamos dar a aula número 4, vai ser o final da nossa aula. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e essa aula possa reverter em bons frutos para o reino de Deus. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, paz do Senhor.